Joquebede, a mãe do libertador. Joquebede foi uma mulher especial, tanto por ser a progenitora de um dos homens mais importantes da história bíblica, quanto pela sabedoria usada para criá-lo no temor de Deus, o que fez com que seu filho Moisés renunciasse às honras e glórias deste mundo e se tornasse o salvador dos hebreus. Ela era da tribo de Levi, que, como tantas outras, poderia ter passado despercebida, não fosse o filho importante gerado, ao qual soube educar e preparar para ser um servo de Deus. Joquebede, filha de Levi, números 26, 59, era casada com seu sobrinho Anrão, filho de Coate, seu irmão. Êxodo 6, 18, 20. Ao que parece, a lei que mais tarde foi escrita por seu filho Moisés, proibindo o casamento entre tia e sobrinho, Levíticos 18, 12, ainda não era praticada, sendo tal união aparentemente permitida em sua época. Uma curiosidade: este casamento tornou Moisés, Arão e Miriam sobrinhos netos de sua própria mãe, netos de seu tio e primos de seu pai. Joquebede teve 3 filhos. Miriam, a mais velha, com idade suficiente para vigiar o cestinho de Moisés quando ele nasceu, e Arão, o segundo filho, que era apenas 3 anos mais velho do que seu irmão Moisés. Êxodo 7, 7. O que impressiona no relato dessa família de Israel é o fato de que, mesmo fazendo parte de uma nação que perdera muito do conhecimento de Jesus, ela não se apartara da crença de seus antepassados. E Joquebede, a mãe, soube prepará-los para serem nos seus dias os homens e mulher mais importantes da nação hebreia. Moisés foi o libertador e líder dos judeus, chamado por Deus para tornar-se um herói para seu povo e o primeiro grande legislador de sua nação. Foi o homem que no Monte Sinai falou com Deus e que recebeu dele todas as instruções e leis para estabelecer seu povo como uma nação teocrática. Arão, o segundo filho, foi escolhido por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote do povo israelita. E Miriam, sua irmã mais velha, foi agradecida por Deus com o dom profético. Êxodo 15, 20 e 21. Que bênção deve ter sido para Joquebede ver os resultados de sua dedicação na educação de seus filhos. Embora pouco se fale de sua vida na Bíblia, pelo testemunho de seus filhos, é possível deduzir seus valores como mulher e mãe. Aprenda com a vida de Joquebede. Nossas impossibilidades são as oportunidades de Deus. Muitas pessoas ficam esperando que a operação divina resolva todos os seus problemas e, por isso, deixam de agir, fazendo a parte que lhes compete. Joquebede não agiu assim. Antes, fez tudo o que estava a seu alcance para salvar a vida de seu bebê. Primeiramente, escondeu-o por 3 meses em casa. Isso em uma época que fazer tal feito era quase impossível por causa da lei do faraó, que obrigava os soldados a jogarem todos os bebês hebreus no rio Nilo. Ela construiu um barquinho onde deitou o bebê, escondeu-o entre as canas de junco que eram muito abundantes nas margens do rio. Ainda muito apreensiva, encarregou Miriam, sua filha adolescente, de manter vigilância sobre seu filho. Tal atitude mostra a preocupação de Joquebede ao lidar com o problema, pois se ela própria fosse apanhada com seu bebê, certamente o risco de morte para ambos seria muito grande. É bastante provável que Joquebede soubesse do hábito que a princesa egípcia tinha de tomar banho naquele local. Parece também que a escolha do local tenha sido intencional, a fim de que o encontro com o bebezinho despertasse compaixão e ternura no coração da herdeira do trono. Ela agia na certeza de que Deus a estava guiando em tudo quanto fazia. Tal qual Joquebede, não devemos deixar de fazer a nossa parte quando nos deparamos com situações difíceis, pois Deus não faz aquilo que está ao nosso alcance fazer. Ele costuma agir em nossas impossibilidades, mas nunca na nossa negligência. Com certeza não era apenas a pequena Miriam que estava vigiando o pequeno Moisés. Havia outros vigias, pois Joquebede, com orações fervorosas, entregara seu bebê aos cuidados de Deus.
Ela fizera tudo o que estava ao seu alcance para protegê-lo, mas agora tinha que confiar plenamente em Deus. Enquanto Miriam vigiava seu irmãozinho às margens do Nilo, em casa, sua mãe participava vigiando em oração. É nessas horas difíceis que Deus costuma se manifestar. Nossas impossibilidades são as oportunidades de Deus se manifestar e revelar o seu poder e também o seu amor por nós. Joquebede confiou em Deus. A Bíblia diz que, pela fé, o recém-nascido Moisés foi ocultado por seus pais. Hebreu 11:23. Do mesmo modo, devemos aprender a confiar no cuidado de Deus por nossos filhos, entregando-os diariamente aos seus cuidados através de fervorosas orações. Quando a princesa egípcia chegou às margens do Nilo, sua atenção foi imediatamente atraída para o pequenino cestinho que ali estava. Dá até para imaginar a serva da princesa afastando as canas de junco para alcançar e resgatar aquele cestinho. Que surpresa ao abri-lo! Ao olhar para o lindo menino que ali estava, num relance, a princesa egípcia leu a sua história. As lágrimas do bebê despertaram a sua compaixão, e a empatia pela mãe desconhecida tomou conta de seu coração. No mesmo instante, ela decidiu salvar a criança. Ela a adotaria como sua. O desenrolar da história revela que Deus estava no comando. A sabedoria da menina Miriam em propor uma ama das hebreias para criá-lo só pode ser resultado da inspiração divina. Também a pronta aceitação da proposta feita pela menina e o salário pago para que a própria mãe o criasse só podem ser obra de Deus. Deus recompensou a fé de Joquebede, não somente preservando a vida de seu pequeno filho, mas também pondo em suas mãos os recursos necessários para criá-lo. Igualmente, Deus recompensará nossa fé se, como Joquebede, a Ele entregamos nossas impossibilidades. É importante lembrar que a fé é fruto da comunhão com Deus através da oração e do conhecimento que vem do estudo da Bíblia. Romanos 10:17. Práticas que devemos exercitar diariamente e não apenas nas horas difíceis de nossas vidas. Joquebede estava muito agradecida a Deus pelos milagres feitos em sua vida e, por isso, deu início à tarefa de criar seu pequeno bebê para Deus. Ela tinha a intuição de que Deus o preservara para alguma obra muito importante e sabia que teria um breve período para educá-lo antes que fosse entregue ao Palácio Real, onde estaria cercado de influências que tenderiam a desviá-lo dos caminhos de Deus. Esta consciência tornou-a mais diligente e cuidadosa nas instruções que passava para ele, até mais do que nas que passava aos outros filhos. Joquebede procurou fervorosamente moldar o caráter de seu filho nos princípios da fé e mostrou a ele que deveria confiar no Deus que tão maravilhosamente o salvara da morte. Psicólogos e pedagogos afirmam que o caráter de uma criança é formado nos seus primeiros 7 anos de vida, concordando com as escrituras sagradas que advertem: ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não desviará dele. Provérbios 22:6. Esta teoria foi amplamente provada na vida de Moisés. Aos 12 anos saiu da casa de seus pais e foi morar no Palácio Real, agora, como filho da filha do faraó e herdeiro do trono da mais importante nação daquele tempo. Ali, ele foi educado em todas as ciências e tradições dos egípcios, inclusive na religião deles. Porém, os princípios plantados em sua mente por sua mãe na sua primeira infância o preservaram da idolatria e do pecado. Nem mesmo o luxo, a riqueza e o poder o demoveram de sua fé no Deus que aprendeu a conhecer e amar. O mesmo se pode dar com os seus filhos, se você, como Joquebede, plantar princípios celestiais na mente deles. Os princípios cristãos plantados na mente de uma criança são, sem dúvida, um escudo contra o pecado, a incredulidade e os vícios que poluem o mundo no qual vivemos. Espero que tenham gostado da história de Joquebede.
Me siga para mais conteúdo e conhecimento da Bíblia Sagrada. E até a próxima.